Ruptura é uma série da Apple TV Plus que envolve uma empresa que implanta chips na cabeça das pessoas. Daí você pensa, é coisa de cinema. É ficção científica, só em série mesmo que isso aí vai acontecer. Mas, por mais incrível que pareça, existe uma empresa na vida real que quer implantar chips na cabeça das pessoas. E ela não tá tão longe de fazer isso. Na verdade, pode ser até que ela já esteja fazendo isso e aí você não saiba, e a gente simplesmente não saiba, dependendo de quando você está assistindo. Porque a Neuralink de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, já está fazendo testes de chips em animais e quer começar seus testes de chips em humanos já nesse ano. Então, eu reforço aqui, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, isso já pode estar acontecendo. E a série Ruptura, ou Severance em inglês, é excelente para a gente pensar nos desdobramentos desse tipo de tecnologia no dia a dia das pessoas. Porque pensa agora, como seria a sua vida se você tivesse um chip na sua cabeça agora? Um chip que permitisse controlar o seu humor, dividir memórias, dividir a forma como você tem essas memórias dentro da sua cabeça, ser uma central de entretenimento. Como isso poderia impactar a sua vida? Quais seriam aí os principais questionamentos éticos disso para a humanidade? Ruptura nos faz pensar e dar exemplos do que pode acontecer caso uma empresa tenha sucesso nesse tipo de tecnologia. E o chip da Lumon, que é a empresa que aparece na série, divide a memória das pessoas. Ela divide a memória de quando a pessoa está no trabalho e de quando ela está fora do trabalho. Então ela cria duas memórias e uma não lembra da outra. Quando a pessoa que está sempre no trabalho não sabe de como é a memória da pessoa que está fora, e nem ao contrário. E a série é como assistir uma longa história ou episódio de Black Mirror, da Netflix. É excelente para quem curte essa temática. Agora, quais são os limites desse tipo de tecnologia? Até onde é válido colocar isso em humanos? E quais serão os benefícios? Você consegue pensar em alguns benefícios? O que você acha? Elon Musk diz que será possível curar até depressão, por exemplo, em algum nível, principalmente nos casos menos complexos. Então tem muita gente ansiosa pelo que a Neuralink está fazendo. Eu sou Neri Neto e enquanto você não precisa de um chip para assistir esse vídeo, por favor, considere se inscrever, porque aqui tem muito vídeo de tecnologia desse tipo. Se você curte essa temática, esse canal é um prato cheio para você, eu prometo. Esse vídeo vai ter spoilers da série, mas eles não são spoilers tão grandes. Se você é o tipo de pessoa que não dá muita bola para spoilers, dá para você assistir isso aqui e depois assistir a série numa boa. A Neuralink foi fundada em 2016 por Elon Musk, o homem mais rico do mundo, agora em 2022. Elon Musk, que você deve ter acompanhado, ofereceu mais de 40 bilhões de dólares para comprar a rede social Twitter. E é alguém considerado à frente do seu tempo, né? Ele tem várias empresas e todas pensam no futuro. Ele tem uma empresa que quer construir túneis no meio das cidades, nas grandes cidades. Outra faz carros elétricos, que é a Tesla. E a Neuralink é essa que quer colocar chip na cabeça das pessoas. E é realmente incrível que isso seja verdade, que tem uma empresa fazendo isso. Isso está acontecendo e desdobramentos disso vão acontecer agora, já nessa década, nos próximos anos ou nos próximos meses. Os implantes em humanos da Neuralink, até a última vez que eu chequei, estavam esperando pela aprovação da FDA, ou Food and Drug Administration, que é o órgão lá nos Estados Unidos que regula testes de produtos variados em humanos. E o fato de conseguirem resultados promissores com porcos e macacos já sinaliza que as chances são grandes de serem aprovados para conseguirem ir adiante. E isso não sou eu quem está dizendo. Um professor de bioengenharia e neurocirurgia da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, disse que é isso que o órgão regulador está procurando. Grandes sinais de avanço que a empresa está preparada ali para passar para implantes em pessoas. Porque não é só você criar uma empresa, dizer que vai implantar chip e tá tudo certo. Tem toda uma questão de regulamentação e tal. E a gente está vendo que a Neuralink sofreu algumas denúncias de maus tratos a macacos, porque ela colocou chips em alguns macacos e alguns macacos simplesmente não sobreviveram. Então a gente não sabe também do nível de... Mas assim, a denúncia é de que eles maltrataram os macacos e não morreram só por causa do chip, mas porque não cuidaram bem e tal. Enfim, as investigações estão rolando e a gente vai, se tiver alguma coisa, provavelmente a gente vai descobrir mais pra frente. E aqui é legal lembrar que em Ruptura, nós até vimos alguns animais, na série. A série mostra uns bodes e umas cabras bebês que podem ser frutos de experiências, clonagens, testes biológicos. A série, na primeira temporada, ela não explica por que esses bichos estão ali, mas a gente sabe que em muitos casos, nós humanos testamos as coisas nos bichinhos para saber se vai dar algum problema, A gente dá prioridade
a nossa espécie. Além disso, a série tem um elemento religioso forte. A Lumon aparece ali cheia de elementos de uma seita e tal, e os bodes têm essa longa associação histórica com o mal. É um simbolismo já antigo. Os bodes, eles foram utilizados por muitas civilizações em sacrifícios, em que você sacrificava o bode para espantar o mal, a praga, pecados e por aí vai. Isso aconteceu ao longo da história. Então também vai ser interessante ver como a série... Pra que servem aquelas cabras, sabe? É isso que eu quero saber, série, por favor. Só daí, falando em algo assustador, vale lembrar que a Neuralink já conseguiu fazer com que macacos joguem videogame com o poder da mente. Simples assim. Se isso por si só não é assustador, aí eu não sei o que mais é assustador. E também mostra como isso é promissor, apesar do fato de que nós não temos dados de como foi a rejeição desse chip na cabeça dos animais. É difícil acreditar que um chip na nossa cabeça vai ser aceito pelo nosso corpo assim. Vale lembrar também que não é só a Neuralink que está estudando esse tipo de implante. Estudos desse tipo já são feitos há anos, só que no caso da Neuralink há uma grande diferença, como fala esse professor de bioengenharia da Stanford. Ele diz que a Neuralink tem um chip que a principal diferença é o fato de ser sem fio. E a grande maioria dos estudos até o momento envolvendo chips na cabeça das pessoas eram feitos utilizando implantes com fio. E aqui a gente já vê que a Neuralink está realmente pensando em um produto viável a longo prazo, que precisa ser mais discreto, leve, e para isso precisa ser sem fio, é claro. Traz uma bateria própria e tudo mais. E é realmente incrível não acontecer uma rejeição, se é que a Neuralink vai conseguir fazer isso, porque o contato entre o chip e o cérebro, ali lendo os impulsos, é um material estranho que tem na nossa cabeça, né? Mas a medicina também já faz implantes artificiais em outras partes do corpo há anos. Nas vértebras, por exemplo, é comum a utilização de materiais metálicos como titânio, cobalto e aço inoxidável. Então ter algo assim não é totalmente novo. E essa ligação máquina e homem, ela pode se tornar muito comum no futuro, assim, com as próteses e tudo mais. Sobre a rejeição do nosso corpo a esse material, Elon Musk fala que o que é mais complicado é justamente os impulsos gerados na hora da recepção de informações pelo chip, ali de leitura do cérebro. E só para destacar aqui, a Neuralink não é pioneira nesse estudo. Ela certamente está fazendo avanços, está se especializando, vai criar muitas soluções proprietárias, mas está utilizando uma base de conhecimento gerada há anos na neurociência. A leitura dos impulsos gerados pelos neurônios já vem sendo estudada há anos por essa área de conhecimento. Em entrevista ao site de tecnologia Wired, esse mesmo professor que eu mencionei até explica como é a ciência por trás da leitura dos neurônios. Ele explica que quando você faz um movimento, os neurônios são ativados em um certo padrão. Então, escutando esse padrão com um chip, você consegue prever, por exemplo, a direção de um movimento. O movimento do corpo pode ser de onde você vai pisar em seguida, por exemplo, como foi demonstrado com um porco na apresentação da Neuralink. Só para a gente ter uma ideia do avanço dessa tecnologia, o neurocientista Miguel Nicoleles comenta que essa interface homem-máquina começou a ser desenvolvida já na década de 90. O bacana é que ele foi um dos pioneiros nesse estudo e ele é brasileiro. Então ele foi alguém que estudou como registrar esses impulsos, interpretá-los e utilizá-los para controlar outras máquinas. E aí a gente olha a série acontecendo, né? Parece algo muito distante, mas nós já conseguimos fazer algumas coisas surpreendentes. Já em 2014, por exemplo, um humano conseguiu controlar braços mecânicos com a mente. Os braços foram incorporados e reconhecidos pelo cérebro como sendo parte do corpo dele. E isso o próprio Nicoleles explica. Ele fala que depois de um tempo, o seu corpo começa a entender que aquilo que você controla com a mente é entendido como parte do seu corpo, é um membro. Isso faz a gente acreditar que as pessoas vão mesmo ter partes robóticas não só implantadas, mas como sendo parte do corpo, misturando ali carne, lata mesmo, uma coisa meio orgânica. Isso aí é meio cyberpunk. Vai ser bem doido quando isso começar. E aí, em 2017, a gente já via resultados de uma pessoa digitando com a mente. Nesse caso, o cérebro, ele entende o que você quer selecionar e é possível até confirmar a ação. Então, são movimentos diferentes que o cérebro consegue passar a informação. Você consegue movimentar ali o que seria tipo mouse e ter algo semelhante com um clique ou um enter no computador, por exemplo. E isso pode ser extremamente útil. Pensa, por exemplo, uma pessoa que é muda. Ela pode se comunicar ali utilizando a mente. Alguém que tem paralisia também pode fazer bom uso disso. Com a série, assistindo esse vídeo da mulher digitando, me fez lembrar do trabalho das pessoas dentro da Lumon.
que eles têm que selecionar números que causam sensações neles. Até o momento, a série não revelou qual é, de fato, o trabalho deles ali dentro, mas parece realmente um refinamento da própria tecnologia utilizada na cabeça deles, assim como os vídeos que a gente vê na vida real das pessoas utilizando o computador em estudos, né? Bom, uma coisa que me deixou intrigado é que, assim, na série, as pessoas elas vão para casa e o chip é inútil para elas fora do trabalho. Mas, na vida real, de acordo com os pesquisadores de Stanford, esse chip poderia ser utilizado para muito mais, até mesmo para entrar no conceito de casa inteligente. Então você pode ligar a luz, trancar uma porta através de uma fechadura digital, ligar a TV, tudo com o chip na sua cabeça e sem precisar se mexer, sem precisar se levantar do sofá, por exemplo. Isso é muito melhor do que ter um assistente como a Alexa. E eu até falei dos planos da Meta de fazer os óculos serem o próximo passo da nossa conexão digital, mas tá parecendo muito mais que um chip na cabeça vai dar conta disso. O que você acha? Eu acho que seria interessante controlar a casa com a mente. Você gostaria disso? Você poderia ligar a luz quando entrar na sala, ligar a TV, colocar algo para assistir, aí depois sair da sala e desligar tudo só com a mente. Por mais assustador que isso pareça, pode ser útil. E com certeza videogame. Videogame é algo que vai entrar nisso, até porque a própria Neuralink já mostrou que isso é possível com os macacos, né? E se a gente consegue controlar braços mecânicos, por que não robôs, né? Briga de robôs, poderia virar um esporte, por exemplo. Tô viajando aqui, galera. Mas um pouco mais pé no chão, na série a gente vê o momento do implante no segundo episódio e a personagem Hailey, ela fala: They say it doesn't hurt. E é uma curiosidade do corpo humano que depois de o crânio estar aberto, o cérebro em si não dói. Você pode encostar que ele não dói, confia. Porque uma vez que você abre o couro cabeludo, o crânio, o cérebro não sente dor, por incrível que pareça. Você pode encostar no cérebro, você não vai sentir nada. Na série nós vemos que a pessoa senta, eles furam a cabeça, fazem isso com ela acordada mesmo, e depois eles apagam ela. Mas a hora que eles vão apagar ela, parece que é muito mais ali por causa da série e tal, pra manter o ritmo cinematográfico e tudo mais. Só que assim, isso que aparece na série é bem semelhante ao que a Neuralink diz. A Neuralink diz que a cirurgia é feita em menos de 1 hora, a pessoa deixa o hospital no mesmo dia, e o mais surpreendente é que eles estão planejando para que essa cirurgia, esse implante, seja feito com um robô, abrindo a cabeça da pessoa e colocando um chip. Cara, o futuro. E eles até mostram esse robô ao lado do Elon Musk no palco, e é simplesmente surpreendente a tecnologia de software, pra gente pensar, né, a programação, porque o robô ele tem uma câmera que vai se localizando ali na cabeça da pessoa que está sendo operada, que consegue identificar e entender certinho o que são vasos sanguíneos e vai inserindo os fios do chip como se fosse praticamente uma máquina de costura. É até bem agoniante, assim. Algumas pessoas podem sentir agonia vendo esse vídeo. Ele identifica certinho para não acertar ali um vaso sanguíneo e acontecer uma hemorragia, que pode ser fatal. Daí nós entramos em um ponto que é o formato do chip. O chip na série tem um formato alongado, com uma pílula bem largona, né? E é fixado no meio do cérebro com 2 ganchinhos, eles abrem assim, ó. Já o chip da Neuralink é bem diferente, é praticamente uma moeda ali com vários fiozinhos. Mas ambos os chips, depois que são colocados na cabeça, podem ser facilmente escondidos, esteticamente falando, né? Não dá pra perceber que a pessoa tá com o chip. Agora, e se você resolver colocar um chip na cabeça e se arrepender? Em Ruptura, eles falam que o processo é irreversível. Colocou o chip e já era, amigo. Já o chip da Neuralink poderia ser removido, segundo o que diz Elon Musk. Tanto que durante a apresentação deles, eles mostraram uma porca que teve o chip e depois teve o chip retirado. E é claro, ela estava ali, mas a gente não sabe se teve alguma sequela ou algo do tipo, mas ficou claro que a ideia é trabalhar com essa possibilidade, né? Colocou o chip, mas você não quer o chip, então você pode tirar o chip. Outra coisa bacana de pensar é que o chip N1 da Neuralink utiliza o protocolo Bluetooth, Bluetooth comum, padrão que todo mundo conhece e está amplamente difundido. E isso nos traz aquela ideia de praticidade, já que você pode conectar ele com um celular, por exemplo, ou qualquer outro dispositivo, a JBL, né? Você pode ter a caixinha de som, conectar a sua mente ao seu chip, mas também faz a gente pensar na insegurança disso. E se esse chip é hackeado na sua cabeça? Nós não sabemos, e acho que a gente nem vai saber qual é o protocolo utilizado pelo chip da Lumon na série, mas a gente viu que ele funciona à distância. No episódio final, nós vemos que os funcionários eles bolam um plano ali e conseguem desativar o chip deles, mesmo quando eles estão bem longe da empresa. Sendo assim como o Bluetooth ele é para ondas mais próximas, o mais provável é que o chip da série utilize ondas de rádio convencionais ou satélite para disparar o comando, né, à distância. Então tem essas duas diferenças, mas o que chama atenção é a segurança. Imagina se você for hackeado
via Bluetooth, porque nenhum tipo de conexão é totalmente seguro. E aí, sendo hackeado, você está concedendo acesso ao seu corpo inteiro, a funções de todo o seu corpo que o cérebro comanda. E com isso, os desdobramentos são os mais variados possíveis. Mas há ainda uma outra camada disso. A gente vê, por exemplo, todo um problema envolvendo o uso de dados das redes sociais atualmente. O Facebook, como empresa, ou seja, a Meta, passa por fortes acusações relacionadas aos dados dos usuários. Afinal, a Meta utiliza os dados das pessoas, de um jeito ou de outro, para fazer dinheiro. E há outras questões de privacidade que entram aí no meio. Agora, imagina dar acesso aos dados do seu cérebro a uma empresa que comanda um chip. Como você se sente com isso? Na série, a Lumon, tudo indica que tem acesso às emoções dos funcionários, tanto que a escolha dos números nos computadores tem base nisso. Será que a Neuralink ou outra empresa da vida real vai trilhar um caminho assim sombrio? Você tem medo que isso aconteça? A gente vê que existe até um grupo de pessoas na série que se organiza contra a empresa e que quer acabar com ela. Isso porque a Lumon manipula mesmo os funcionários, chega a torturar eles quando fazem algo de errado, afinal, eles não têm como eles lembrar do que aconteceu ali, né? Então, vamos torturar eles que tá tudo certo. Claro, é uma série, mas o que você acha? É exagero dizer que uma empresa pode fazer isso um dia? Ou você acredita que isso pode mesmo acontecer com uma empresa de verdade? De qualquer forma, um chip na cabeça pode ser os primeiros passos para o que a gente vê em Matrix, o filme, né? Ou a criação de uma realidade diferente. Inclusive, na série, eles utilizam muito vermelho e azul, o que seria uma alusão à escolha das duas pílulas no filme Matrix, que é um clássico, tá, pessoal? Envolvendo toda essa questão de mundos virtuais e tudo mais. Se você ainda não assistiu, ainda dá tempo de ver e vale muito a pena. No filme, com a pílula azul, você escolhe esquecer que a verdade foi revelada e aceita viver na ignorância num mundo digital. E a vermelha é aquela que te libera para a dura realidade que é a vida real mesmo. E a série tem essa dualidade. Afinal, por que você tomaria uma pílula para esquecer a verdade, para você viver numa ficção? Justamente para não precisar sofrer, né? A ignorância nesse caso pode ser uma bênção. E a gente vê que o protagonista ele resolve passar pelo procedimento da série para não ter que trabalhar, para não ter que passar aquelas horas acordado, digamos assim. O mais complicado disso é que daí você cria duas pessoas, como a gente viu na série, uma pessoa que só trabalha e uma pessoa fora do trabalho. Você cria basicamente um escravo dentro da sua cabeça que vai trabalhar para você não precisar viver aquilo, só que aquela pessoa também é você. E realmente eu não encontrei informações sobre divisão de memória através de um chip na vida real, digamos assim, mas nós sabemos que os transtornos de personalidade múltipla acontecem no nosso cérebro. Então, nesse trecho, só para deixar claro, pura imaginação minha, tá? Não é uma fonte científica nem nada, só imaginando aqui com vocês. Seria interessante, por exemplo, como seria a escolha de acabar de matar uma das personalidades. Se você quisesse, uma pessoa tem múltiplas personalidades e ela quer ter apenas uma. Como é que você escolhe qual é aquela personalidade que vai ser a personalidade que vai ficar? É um baita de um dilema, na minha opinião. De fato, a série ela é muito boa. E é mais bacana ainda pensar como ela surgiu, de onde veio essa ideia, porque é uma ideia genial. Segundo Dan Erickson, que é o escritor da série, a ideia surgiu quando ele estava em um emprego padrão, em um escritório que ele odiava, e um dia, enquanto ele estava entrando para o escritório, ele pensou, cara, se eu pudesse, de repente, simplesmente não experienciar as próximas horas, certamente eu abriria a mão desse tempo. E foi aí que surgiu o que a gente viu. O texto chegou na produtora de Ben Stiller, que é aquele comediante, e eles ofereceram para as outras plataformas de streaming, só que só a Apple quis fazer. Inclusive, aquele prédio, ele passa a mesma vibe do prédio de uma empresa grande de tecnologia como a Apple. E ele existe, tá? Ele não é feito digitalmente nem nada. É o prédio da Bell Labs, desenhado por Eero Saarinen, no final da década de 50. E todo aquele branco e tudo mais lembra muito a própria Apple, quase como uma entidade gigantesca, poderosíssima que você não consegue bater de frente. E a Apple hoje é a empresa tech mais valiosa do mundo. Segundo a Forbes, o valor de mercado da empresa é de 2,6 trilhões de dólares, o que é até difícil de conceber. Atrás vem a Alphabet, que reúne ali o Google e suas empresas, Microsoft, Samsung, a chinesa Tencent e depois Meta do Facebook, Intel e por aí vai. Então, meus amigos, a Apple tem muita grana para investir em streaming. Isso vai ao encontro da teoria da agregação, método que todas as Big Techs apostam para conseguir mercado e que eu comento neste outro vídeo. E é por isso que a brincadeira de streaming pode ficar interessante, cara. A Netflix pode realmente se dar mal nessa brincadeira de concorrência com as empresas que estão vindo na sequência agora. E principalmente a longo prazo isso pode dar um probleminha para a Netflix, porque a fonte de renda da Netflix vem das assinaturas de streaming, enquanto Apple e outras empresas têm
públicos em diversas frentes e muitos dados para se expandir. Isso também mostra que, no fim, conteúdo de qualidade é o que vai movimentar esse mercado. Quem tiver os melhores filmes e melhores séries vai conseguir manter o público. O problema é que essas empresas elas têm sempre que ter algum conteúdo girando ali, porque senão aí mesmo que o cara cancela a assinatura, né? Por isso tem tanto conteúdo que não pode ser de tanta qualidade, digamos assim. São baixos investimentos para continuar mantendo a plataforma, para manter uma base de assinantes menos exigente e tentar manter ali o pessoal mais exigente também com o fluxo. E é aí que a pessoa fala, poxa, mas não tem nada para assistir. Mas assim, a gente está numa época em que tem muito conteúdo é gerado para tudo quanto é lado. Então, sempre tem alguma coisa boa para assistir em algum streaming. Só que daí é a pessoa se perguntar o que ela quer assistir para descobrir onde assistir. Se você assinar um serviço sem saber por que está assinando, as chances são grandes de você ficar insatisfeito. Então, o ideal é pesquisar quais são as séries e filmes que você quer assistir, onde ela passa para você ir lá e assinar com certeza. Mas é bacana pensar que as gigantes da tecnologia, mesmo entrando depois nesse mercado de streaming, podem conseguir público porque podem fazer coisas de qualidade com dinheiro, basicamente. Ruptura parece ser a prova disso. Ninguém quis fazer a série e a Apple aceitou e é uma baita série. E cada detalhe, cada escolha dessa série é surpreendente. As cores utilizadas, os símbolos, tudo é muito bem escolhido e é o tipo de série que eu vou reassistir quando chegar a segunda temporada, até para de repente trazer algum vídeo aqui envolvendo tecnologia para vocês. Um detalhe simples, mas que mostra a criação de conceito, é a parte de refinamento de dados pelos computadores velhões, né, que tem lá. Você pensa, por que os computadores tão velhões? E não é só uma escolha estética, conforme explicado pelo próprio Ben Stiller em entrevista a Variety, que assim, tem imagem da carteira de motorista do Mark, que é o personagem principal, que mostra que a série se passa em 2020. Então não faz muito sentido aqueles monitores velhões. O Ben Stiller diz que é só mais uma forma como a Lumon mantém seus funcionários afastados do que tem no mundo lá fora. É uma forma de a Lumon garantir que eles não tenham nenhum meio de conexão digital avançado com o mundo exterior. Até por isso o prédio não tem janelas. Então é surpreendente a quantidade de detalhes colocados e pensados para a série. Fazendo essa comparação com a Neuralink, uma empresa que está apenas começando, fica claro que muita coisa que é mostrada nessa ficção pode mesmo se tornar realidade. Ficam aí todos esses alertas e reflexões. Eu realmente acredito que chip na cabeça de forma popular vai acontecer. A questão aqui, quando a gente fala de tecnologia, não é nem se vai ou não vai acontecer, é muito mais daqui a quanto tempo isso vai acontecer. Se você voltar aí uns 1000 anos, um celular pareceria bruxaria. Eu acho que nem precisa voltar tanto. Eu acho que se você voltar 100 anos, o celular já chocaria muita gente. Então um chip na cabeça pode acontecer daqui a 50, 100, talvez 1000 anos, porque ter acesso ao nosso cérebro é algo muito poderoso. A quantidade de coisas que você pode fazer a partir disso é muito grande e eu comentei aqui nesse vídeo algumas. Mas eu quero saber mesmo de você. Você acha que isso vai acontecer? E já aproveita para se inscrever aqui nesse canal, porque se esse chip chegar muito mais cedo do que o esperado, eu posso pensar em uns vídeos incríveis para você assistir no seu chip. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau. Fui!